Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Cemitério Maldito, lançado em 1989. Esse é mais um filme baseado no livro de Stephen King, que leva o mesmo título. Apesar do filme não ser 100% fiel ao livro, como a maioria das adaptações, King fez questão de roteirizar o filme. A história conta sobre uma família que se muda para uma casa próxima a um cemitério de animais, que era usado pelas crianças para enterrar seus bichos de estimação. A maioria é mortos pelos caminhões que cruzam a estrada principal em alta velocidade. Acontece que por ali é uma área de sepultamento indígena, que é capaz de trazer os mortos de volta à vida. Mas é claro que há uma consequência. O filme começa justamente mostrando o cemitério de animais. Depois vemos a família Creed chegando em sua nova casa. E conhecemos Louis, sua esposa Raquel e seus filhos Ellie e Cage, junto com seu gato de estimação Church. Eles se distraem e Gage caminha até a estrada. O menino quase é atropelado, mas é salvo por Judge, que o tira da estrada a tempo. Ele se apresenta para a família e diz que mora na casa da frente. Louis diz que encontrou uma trilha no quintal de casa e pergunta para onde ela vai. E Judge fala que depois mostrará a eles. Naquela noite, Louis vai até a casa de Judge e ele conta que a trilha no quintal leva até um cemitério de animais, que existe principalmente por causa dos caminhões que passam ali em alta velocidade. E aconselha Louis a caçar Church, para evitar que ele saia e seja mais uma vítima. No dia seguinte, Jude leva a família pela trilha, para conhecer o cemitério de animais. Raquel detesta o lugar, porque ela tem um probleminha para lidar com a morte, mas isso vai ser contado daqui a pouco. Judge mostra onde enterrou seu cachorro Spot, e explica para Ellie que o cemitério não é um lugar para se ter medo, e sim para ter recordações. Mesmo assim, à noite, Ellie diz para seu pai que tem medo que Church vá parar no cemitério de animais. E diz que gostaria que ele não morresse nunca. Ellie é tão apegada que tem o costume de dormir todas as noites com Church. Por isso, no dia seguinte, Louis leva Church para ser castrado. Antes de sair de casa, ele encontra a governanta Missy. Ela sente muitas dores no estômago, mas recusa a ajuda de Louis. Mais tarde, vemos que Louis é médico. E logo no seu primeiro dia de trabalho na cidade, um jovem chamado Victor Pascal morre em seu consultório. Até que do nada, Victor abre os olhos e diz ao médico que o solo do coração de um homem é mais pedregoso. Anoitece e Louis acorda com Victor chamando ele para lhe mostrar um lugar. Ele decide seguir o fantasma, que o leva até o cemitério de animais. E lá para Louis nunca ir para onde os mortos andam. Louis acorda em sua cama e pensa que tudo foi um sonho, até ver que seus pés estão sujos de terra. Vemos que é dia de ação de graças, e Raquel vai levar as crianças para a casa dos avós. E Louis fica de fora, pois os pais de Raquel não gostam dele. Mais tarde ele recebe um telefonema de Judge, que o chama para mostrar que Church foi atropelado por um caminhão. Louis já imagina o quanto Ellie ficará arrasada. Eles vão até o cemitério de animais, e Judge mostra que eles vão para o outro lado do lugar. Louis fica com medo, pois se lembra do recado de Victor. Mesmo assim, ele segue Judge, que mostra que naquele lugar há um cemitério indígena. Ele pede para que Louis enterre Church ali. Na volta para casa, Judge pede para que Louis mantenha o cemitério indígena em segredo. E ele fala uma coisa que faz com que Louis se lembre de Victor. O solo do coração do homem, Louis, é mais pedregoso. Como o solo lá de cima. No cemitério dos índios. Louis liga para seus filhos, mas decide não contar para Ellie sobre a morte de Church, apesar da menina dizer que sonhou que seu pai enterrava o gato no cemitério de animais. No dia seguinte, Louis se assusta ao ver que Church está vivo. Ele pega o gato para olhá-lo mais de perto e percebe que Church está fedendo. Além disso, o adorável gatinho agora está muito arisco. Depois, Louis vai falar com Judge para entender o que aconteceu. Temos um flashback de quando Judge era criança, e ele conta que seu cachorro Spot se enrolou em um arame farpado e morreu. Um conhecido ficou com pena de Judge quando viu o sofrimento do garoto e contou a ele sobre o cemitério indígena. Spot volta à vida, mas já não era mais o mesmo cachorro. Então Spot acabou morrendo pela segunda vez,
E foi aí que Judge o enterrou no cemitério de animais. Louis pergunta se já tentaram enterrar uma pessoa lá. E Judge fica muito nervoso e diz que não. À noite, Louis vai tomar banho. Até que do nada, Church joga um rato morto dentro da banheira. E depois de sibilar para Louis, ele vai embora. No dia seguinte, Raquel e as crianças voltam para casa. Só que Ellie já não consegue mais dormir com Church, por conta do mau cheiro. Depois vemos Missy escrevendo um bilhete, dizendo que tem certeza que está com câncer e que não aguenta mais a dor. E depois disso ela se suicida. Uma pequena curiosidade é que o padre que está no velório de Missy é interpretado por Stephen King, o autor da obra. À noite, Raquel conta para Louis sobre sua irmã Zelda, que tinha uma doença chamada meningite. Um flashback começa a ser mostrado enquanto Raquel diz que Zelda ficava no quarto dos fundos, e que às vezes ela tinha que alimentar sua irmã. Só que ela detestava fazer isso, pois a aparência de Zelda a assustava bastante. Na noite que ela morreu engasgada, seus pais não estavam em casa. Raquel saiu gritando que Zelda havia morrido, e ela tinha medo que seus pais pensassem que ela odiava a irmã e que desejava sua morte. E Raquel se sentia culpada porque, no fundo, esse era o real sentimento que ela tinha por Zelda. Tempo depois, a família Creed e Judge estão aproveitando um piquenique. E Louis começa a ensinar Gage a empinar pipa. Só que Louis se distrai com Ellie, e nem percebe que Gage caminha em direção à estrada atrás da linha da pipa. Quando eles se dão conta, já é tarde demais, e Gage é atropelado por um caminhão. No funeral, o pai de Raquel culpa Louis e diz que ele é um assassino de crianças, e o agride ele mesmo. Depois, Judge vai até Louis e diz que sabe que ele está cogitando a ideia de enterrar Gage no cemitério indígena, apesar da última vez não ter saído como esperado. Judge conta que mentiu e diz que uma vez enterraram uma pessoa no cemitério. Vemos mais um flashback, dessa vez com a narração de Judge, que conta sobre um jovem chamado Timmy, que morreu quando voltava para casa no final da Segunda Guerra. O pai dele se chamava Bill e ficou enlouquecido, e desesperado resolveu enterrar o filho no cemitério indígena. Depois é mostrado que Timmy estava comendo carne humana e perseguindo pessoas da cidade. Foi aí que Judge e outros homens foram até a casa de Bill e começaram a incendiar o lugar, na tentativa de matar Timmy. Só que Timmy impediu que seu pai saísse de casa, e ambos morreram no incêndio. Raquel decide levar Ellie para a casa de seus pais. E apesar de tudo que viu e ouviu, Louis desenterra Gage e o leva para o cemitério dos indígenas. Enquanto isso, Ellie diz para Raquel que ela está recebendo a visita de um homem chamado Pascal, e que ele foi enviado para avisar que Louis vai fazer algo muito ruim. O espírito de Victor Pascal faz Raquel se lembrar quem ele é, e ela sai correndo para telefonar para Louis. Como ela não consegue falar com ele, ela liga para Judge, que logo imagina onde Louis está. Raquel fica preocupada e decide voltar para casa. Após enterrar Gage, Louis volta para casa e vai dormir. E não demora muito para que o menino volte à vida. Gage vai para casa e pega um bisturi nas coisas de Louis. Depois, Judge escuta uma risada de criança em sua casa. Ele se distrai ao ver Church, e logo depois Gage aparece e corta o calcanhar dele. O menino o ataca novamente no rosto. E quando Judge cai no chão, Gage o mata rasgando a garganta dele com os dentes. Raquel chega em casa, mas ouve uma risada de criança que ela entra na casa de Judge. Chegando lá, ela vê o espírito de Zelda, que promete vingança, dizendo que vai deixar ela paralisada para que nunca mais Raquel saia de uma cama. Logo depois, Gage aparece. Eu lhe trouxe uma coisa, mamãe. O menino corre em direção à mãe, e logo em seguida, Raquel dá um grito. Louis acorda assustado e vê as pequenas pegadas de lama pela casa. Então ele recebe uma ligação de Gage, e o menino diz que está na casa de Judge. Antes de entrar na casa, Louis encontra Church e atrai o animal com um pedaço de carne. Ele consegue capturá-lo e injeta um veneno no gato que cai morto no chão. Louis entra na casa e encontra o corpo de Judge. Logo depois, ele encontra o corpo de Raquel pendurado. Gage aparece e o ataca, mas Louis consegue jogá-lo no chão. O menino se levanta e caminha em direção a Louis com um bisturi na mão. Mas Louis consegue injetar o veneno em Gage. Não é justo. Não é justo. E ele morre. Louis coloca fogo na casa de Judge, mas ele tira o corpo de Raquel de lá. Victor aparece pela última vez tentando impedir Louis de cometer o mesmo erro novamente.
Mas nada impede o médico de seguir com o corpo da esposa pela trilha. À noite, Raquel entra em casa. E apesar da sua aparência horrível, Louis a beija. Raquel pega uma faca e, apesar de não mostrar, podemos entender que Louis acabou morrendo. E assim termina o filme Cemitério Maldito. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!